Então, vamos lá. Em partida, sobre não questões de dormitórios, mas de campos criteriosos, a vida e a sociedade. Qual é melhor, a sua vida ou a sociedade? As duas são importantes, porque a sua vida você faz parte da sociedade, mas você pode fazer diferença aonde estiver entre os seus princípios. E os princípios começam a ser desenvolvidos a partir dos erros. E os erros chegar a alguns acertos totais. Se você acertar toda vez algo, vai trazer algo exagerado, que possa trazer uma anomalia, alguma questão que possa ser negligente entre cálculos e campos exatos. Agora, como somos seres históricos materializados no campo de massa, matéria, velocidade, tempo, deslocamento, velocidade, massa, aqueles cálculos ligados à física, podemos ter essa eficiência entre o processo de decisão, relação e a impotência ligado à relação e a sua nudez entre o próprio problema que você mesmo fez. Podemos dizer a mim, se eu estou nu na minha casa, ou seja, tenho os meus resíduos de lembrança, que é cabelo, que são componentes ligados ao próprio corpo e os seus núcleos anatômicos. Quais são as maneiras evidentes entre as narrativas e as problemáticas? As narrativas, nós aprendemos vários autores, ou até homens que fizeram diferença, Moser, outros homens que tiveram que se adaptar diante do ambiente que ele estava e pela dificuldade, pela deficiência, se destacaram em campos, em milênios, em séculos, em décadas. Pois bem, é lógico que as suas causas ainda pela deficiência, como Moser nos traz campos históricos, que o problema nem é a questão, é a questão de mulheres na época, que gostavam, achava ali o campo muito, não apático, mas trazia um campo de causas mestras importantes nesse cunho de relacionamento, ok? Então, quando pensamos na sociedade moderna, a pergunta, a modernidade, ela é eficaz ou ineficaz? A modernidade, ela é um tempo ou a modernidade, ela é construída pelo tempo? Porque no tempo, estamos aqui na modernidade, que fala da Revolução Industrial, pós-industrial, mas o pós-mestrado, pós-graduação, pós-doutorado. A palavra pós nos traz posse ou nos traz enigmas relacionados aos campos bibliográficos, ligados à linguagem. Se eu vou treinar lateral esquerda, depois eu mudo para a lateral esquerda, ou meia esquerda, ou pivô, ou armador central, ou seja, levantador, levantadora, ou bloqueio. São traços corporais ligados ao esporte coletivo, o arremesso, de longitude, longo, o atletismo, 50 metros, 400, ou seja, revezamento. São fatores entre modalidades que vai nos trazer nojo, nos trazer pontos importantes para fazermos reflexões diárias constantes. O ser inconstante já demonstra que já é um ser que é uma ONG, é uma organização, uma confecção que correlaciona as outras pessoas. Nós tentamos esforçar ser antissocial, mas o seu antissocial, mesmo pelo campo de presídios ou penitenciárias, necessitamos comunicar, conversar, ou seja, nem que seja um agente penitenciário, mas necessitamos principalmente do oxigênio. Imagine só, um oxigênio motor, que ocorre, motor, falo só na questão de isolamento, mas de todo o corpo, e sua magnitude progressista. Traz parâmetros importantes, a Lua, o Sol, as cadeias, as latências,
as detenções, os detentos, detectar as habilidades motoras. Para detenções é um verbo que possa também colocarmos em partidas de detectar, ou seja, a fibra 1 ou 2 ou 3, a tipo AB, a tipo A2, meios que possam trazer narrações, mas as narrações são verbalísticas e impõem conceitos entre fibras, moléculas e conceitos indulgentes. O que eu preciso fazer para fazer diferença? Eu vou à casa do meu pai, vou na casa da minha mãe, ou na casa da minha tia, e vou fazer igual meu tio ou minha tia, ou o professor João Paulo. Isso nos traz uma linguagem ligada a lutas ou aos proprietariados, que são filhos ou pais ou netos, como Romeu e Julieta entre primos, irmãos, pais, e essa rivalidade entre herança familiar, orgânica e analítica. Em qualquer lugar que nós estamos, traz um líquido de senso comum, traz um líquido, biosférico, ok? Então, entre esse duelo entre avaliação e medida, as medidas são fáceis, como é fácil matar, roubar, mas avaliar é difícil diagnosticar, porque medida, você mede ali, fez, acabou, já fez. Agora você avaliando constantemente e observando no seu dia a dia diário as reflexões que ocorrem, nós podemos haver o quê? Um socorro imediato entre a nossa própria consciência e os aprendizados motores, habilidades motoras diante de fatalidades que ocorrem. Por exemplo, uma perda, uma cesta errada, um bloqueio, um chute, um pênalti. Vamos socorrer a quem? Que buscar posições, condutas, distribuir, ou seja, pessimismo ou otimismo. Diante de uma equipe que está perdendo 3 ou 4-0, temos que ter postura diante do povo, e diante da arquibancada e da torcida organizada. Entre esses emendas e fatores, qual o melhor, a loura ou a morena? E outros parâmetros ligados ao gênero e os seus paladares. Nos traz momentos tantos oportunos entre estruturas e as questões desleais que ocorrem diariamente. Quando expressamos sentimentos, quando falamos, ou quando ocorre um gol, tipo de transcendência ou essência, entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, quando a pessoa faz assim, ou um momento quando demonstra pelo seu movimento simbólico, social, o povo vai se identificar e vai ver o que ele fez ou ela fez quando faz um gol de voleio. A palavra voleio vem do voleibol, está associada ao futebol, voleio. O tênis, a bolinha de tênis na época, ali a Copa de 98, a bolinha que eu mostrei, eles treinavam com aquela bolinha. E eu, tempos atrás, treinava com ela também. Bolinha para ver o que? Domínio, chute, era a bolinha de meia. Fazia uma bolinha porque não tinha dinheiro para comprar uma bola. Nem com uma bola dentro de inglês não tinha dinheiro. Por quê? Eram situações que traziam para nós uma misericórdia ou algo inconstante. Tínhamos que sobreviver ali e adaptar por meios da nossa casa, que era o quintal, o curral, ou seja, entre aspas, mas tinha a maneira de almejar futuros prazeres em nossa vida. O prazer, o lazer prazeroso, ele é categórico ou aleatório? O lazer, ele é profundo ou maldito? O lazer é avarento ou misericordioso? O lazer é profundo ou um palmito amargo? O lazer nos traz paradigmas ou situações ordinárias? E as situações ordinárias são ordens progressivas de treino entre intensidade e volume em cada bloquinho, blocos de treinamento, entre base 1, base 2, entre a estrutura esquelética, a gravidade nos traz problemáticas entre os meios, alternâncias. Qual o tipo de melhor mestre? Será que é Dantas ou Tubino? Tubino ou Bartin? Embora, qual é a maneira de almejarmos o treino entre a biologia esportiva ou o treinamento científico, treinamento esportivo? Vamos ver.